Olá pessoal, graça e paz. Ontem nós estivemos falando sobre a importância do estudo da profecia e prometi aos meus amigos a falar sobre Jesus, a personagem central da profecia bíblica hoje. Tá? Eu quero mandar um abraço a todos os membros da nossa igreja, a todos os que curtiram e viram o nosso vídeo no Facebook, tá? Deus abençoe a todos. Então, a meditação de hoje, ela consiste em reconhecer esse fato de que Jesus, ele é a personagem central da Bíblia Sagrada e, evidentemente, da parte profética que ela possui. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem uma visão voltada para o futuro. E todos aqueles que leem continuamente a Bíblia Sagrada, que estudam, que pesquisam, logo descobrem isso e também está bem informado quanto às coisas que hão de acontecer. Bom, então nós vamos focar algumas partes do Antigo Testamento e falar do seu cumprimento, da sua correlação no Novo Testamento. Tá? Então, Jesus, basicamente, ele é o Redentor em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Só que como Redentor, ele tem alguns aspectos que a Bíblia ressalta ao longo das suas páginas. Então vamos lá. Primeiro, em Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho, ele é chamado de a semente da mulher. O texto diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Então, esse texto aí é o texto do juízo divino sobre a serpente, que nós entendemos que, na verdade, não era a serpente exatamente cobra, mas a antiga serpente, o diabo, Satanás, do Apocalipse 12, em que é descrito exatamente com essas palavras que eu acabei de falar. No Novo Testamento, nós temos uma citação que nos faz lembrar dessas palavras que são as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 16, no versículo 20, que diz o seguinte: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Muito bem. Então nós temos essa figura de Jesus como a semente da mulher. Era necessário que ele viesse como um homem, era necessário que ele se tornasse humano, e então nós vemos o cumprimento perfeito disso, quando lá em João 1,14 ele escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Outro aspecto que nós queremos apresentar é como cordeiro providencial. Tá? Ou seja, aquele cordeiro que Deus providenciou. E nós temos uma figura que, na verdade, é um fato em Abraão, lá em Gênesis 22:8, quando Abraão, mandado por Deus, levou o seu filho Isaque até o Monte Moriá e levantou o seu cutelo para imolar como prova de amor e fidelidade a Deus, o seu filho. Então Deus interviu ali.
detalhe importante que convém nós lembrarmos é que quando Isaac, filho de Abraão, ele olhou e viu a lenha, olhou, viu o fogo, mas cadê o animal para o holocausto? Então ele pergunta ao seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Então Abraão, ele disse: o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Está lá em Gênesis 22:8. Então, naquele momento que Deus intervém na execução de Isaac, Abraão olha e ele vê um carneiro preso pelo chifre, chofar. E aí ele pega e oferece aquele animal no lugar de Isaac. E então ele entende que o Messias, o prometido, ele viria. O Senhor Jesus, citando esse fato, ele disse: Abraão se alegrou por ver o meu dia e regozijou-se. Está em João 8, versículo 56. Então, profeticamente, Jesus é o cordeiro providencial, semelhante a essa visão profética. Nós temos o cordeiro pascual. Pascual significa sacrifício. Então, quando o povo está para sair, ali no êxodo do Egito, Deus determina, orienta Moisés que sacrifique um cordeiro por família e passe o seu sangue, asperja o seu sangue nos umbrais das portas. Então, a orientação era o seguinte, de Moisés para os filhos de Israel: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Tá? Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 5 ao 8. Agora, olhemos para o Novo Testamento, essa profecia cumprida. Então, João, ele olha para Jesus, capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1 ainda, no versículo 36, João repete: eis o Cordeiro de Deus. Então, Jesus, ele é este sacrifício, este cordeiro que é imolado, sacrificado, morto em nosso lugar, em lugar do pecador. Há uma outra figura também de linguagem profética muito interessante, que é o resgatador ou parente próximo. Tá? Então, nós vemos uma ilustração muito clara no livro de Ruth a respeito desse tipo de aplicação, quanto ao resgatador ou parente próximo. Boaz, parente de Noemi, é um exemplo clássico messiânico. Então, no livro de Levítico, determinava o seguinte: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões,
então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Tá? Então, era o seguinte: as propriedades não poderiam ser vendidas em definitivo. Tá? Então, quando alguém vendia, tinha que haver um parente, tá? As propriedades fora da cidade, próximo, para resgatar e aquela propriedade permanecer em família. Então, nós vemos isso na pessoa de Boaz. Tá? Você pode pesquisar mais profundamente sobre o assunto. Nosso tempo aqui é curto, mas eu quero mostrar no Novo Testamento, tá, que a figura de Jesus como nosso parente próximo, nosso Redentor, está em Apocalipse, no capítulo 5, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.